Oi, gente. Felicidade estar com vocês novamente em mais uma aula de ciências da primeira fase da educação de jovens e adultos. Estamos voltando agora do recesso, retomando o ritmo. Então, desejo aí para vocês que estão na escola, como para a gente que está aqui também, esse ânimo, ter descansado e poder focar e seguir em frente. Porque é a nossa meta, o nosso objetivo é cada vez mais ter uma educação primorosa para nossos estudantes, né? Vocês, então, que são desse público da educação de jovens e adultos, da qual fui professora em sala de aula durante muitos anos, sei do quanto são esforçados, esforçadas, se empenham, né? Às vezes deixando a família em casa, depois de um dia de trabalho, mas é bem importante esse foco que vocês têm, de poder contribuir cada vez mais para que você cresça, para que você aprenda, para que você seja um estudante cada vez melhor. Então, nas nossas aulas desse terceiro bimestre desse ano, nós vamos falar a partir de agora mais a respeito dos cuidados com todos os seres vivos. Nosso primeiro bimestre, nós tratamos a respeito da saúde do espaço, do universo, uma ciência chamada astronomia. Já no segundo bimestre, nós tratamos muito sobre o meio ambiente, né? Então, a parte que é também a saúde de quê? De dentro do nosso planeta, de onde nós vivemos, e nós fazemos parte. A partir desse terceiro bimestre, vamos falar mais a respeito da saúde humana, da saúde animal, da saúde das plantas, porque tudo faz parte desse ecossistema ao qual nós estamos inseridos. Vamos recordar melhor isso, tá? Então, o tema da nossa aula de hoje é a respeito das plantas e suas funções. Porque muitas vezes as pessoas associam as plantas a apenas aquela plantinha que tem em casa, um cuidado que tem em casa, ou a uma árvore. Só que as plantas são tão importantes até para que nós, seres humanos, estejamos vivos e com saúde, que vou mostrar só um pouquinho a respeito desse tema hoje. Porque esse é um tema que a gente vai continuar abordando nas aulas seguintes, tá? Essa aula, então, ela é introdutória das outras que virão. Então, começamos já com essa bela paisagem, um campo de girassóis, né? Muito bonito. E que o girassol, por exemplo, além de ser essa flor belíssima, também ele pode se transformar em um óleo, né? Um óleo de cozinha, que as pessoas fritam, fazem alimentos. Vejam, a função então dessa planta não é apenas a beleza dela, não é apenas a reprodução que ela dá, a polinização através das abelhas, mas também servir de alimento para nós seres humanos. Mas a frase que eu trago hoje é do filósofo importante, filósofo grego Aristóteles, e ele diz o seguinte: em todas as coisas da natureza existe algo de maravilhoso. Então, tudo que existe na natureza, segundo esse filósofo, até o que a gente nem imagina, se a gente pesquisar um pouquinho, tem algo de maravilhoso nela. Então, vamos hoje tratar de uma maravilhosidade específica, que são as plantas. Então, vejam aí essas imagens. São imagens diferentes, de biomas e ecossistemas diferentes. Em uma delas está aqui um bioma bem comum na nossa cidade, no Recife, que é o mangue. E na outra imagem, que para mim está à minha direita, né? Para você já estar ao contrário, à esquerda. Está uma parte da floresta amazônica, que é considerada até o pulmão do mundo. A floresta amazônica ela é tão grande que ela ainda está presente em outros países. Só que aqui no nosso é onde tem a maior parte de floresta amazônica do mundo. E aí são dois ecossistemas muito diferentes, que têm animais diferentes, que têm um tipo de vegetação, que têm um clima específico. Então, em todo ecossistema terá um clima específico, um tipo de água, um tipo de solo, animais, fungos que lá habitam. Então, a gente que mora aqui, por exemplo, na Mata Atlântica, no litoral, numa capital, tem um tipo de clima, tem um tipo de água, tem um tipo de solo, de plantas bem diferente de quem mora, por exemplo, lá no sul do país, que é uma região já que tem um ecossistema, um bioma específico dos pampas, por exemplo. Então, todos são importantes, mas cada um deles tem o seu tipo de vegetação, o seu tipo de fauna, de flora, tá? Então, toda espécie de vegetação
ela vai ser igual, ela condiz com o ecossistema a qual ela pertence. A gente não pode querer que aqui, numa capital litorânea, como Recife é, às margens do mar, tenha o mesmo tipo de clima de, por exemplo, o deserto ou de uma floresta amazônica, como eu falei agora há pouco, tá? Então, as plantas, gente, elas são fundamentais para a vida. Veja essa imagem. Essa imagem, ela é desse ecossistema, desse bioma que é a floresta amazônica. Então, esse clima tropical, então os tipos de animais, os mosquitos que lá tem, são bem diferentes do que tem aqui na cidade, por exemplo. Tá? Então, falar a respeito das plantas é falar que as plantas também têm células. Tá? E a imagem de um ser humano e as células que temos, essas células que vão criar, né, os tecidos, que vai criar os nossos sistemas de vida, mas não somos só nós que temos células. As plantas também têm, gente. Então, as plantas entre si, elas têm muitas diferenças de uma espécie para outra. Porém, todas possuem mais de uma célula. E células eucariontes, ou seja, essas células, o núcleo delas é delimitado por membrana. Como eu disse a vocês, a gente vai tratar com mais especificidade nas aulas seguintes, tá? Hoje nossa aula é introdutória. Então, só quero já introduzir isso para vocês, que assim como nós, seres humanos, temos essas células, que sem elas não teria como a gente ter vida, né? Nós somos o fruto da união de duas células, né? A masculina e a feminina. O óvulo feminino com o espermatozoide masculino, que teve essa junção, criou seres humanos, criou uma pessoa, né? E aí a gente vai ter essa multiplicação celular. Também as plantas, elas também têm células, certo, gente? E aí as plantas também fazem fotossíntese. Vejam aí essa imagem. Essa imagem ela já é um resumo, né? Está mostrando aí o sol, está mostrando de como se dá essa fotossíntese. E amplie aí, por favor, Cleitinho. Ó, obrigada. Então, veja, o que é fotossíntese? Ele é um processo em que a energia solar é capturada e as moléculas orgânicas são produzidas. Ou seja, a luz do sol, ela vai chegar até a planta e junto com a terra devolve. Tem um ciclo, né? Tem um ciclo natural em que essa luz vai para a planta, que vem para a terra, e aí elas ficam nessa troca. Ela pega esse oxigênio, ela gera cada vez mais oxigênio, né? E vai transmutando esse gás carbônico. Então, a fotossíntese é esse processo, tá, gente? Então, pensar nas plantas é pensar que elas também são abrigos para uma série de seres vivos, como é o caso de alguns animais. Então, muitos e muitos animais vivem nas plantas, inclusive animais que a gente nem consegue ver, né? De tão pequenos. Além disso, estão relacionadas com outras funções importantes, como liberação do oxigênio para a atmosfera, captação de gás carbônico, além de evitarem a erosão e ajudarem a regular a umidade relativa do ar. Então, gente, vejam só. A gente falar a respeito dessas plantas é falar que elas ajudam para que o clima não fique também tão quente. Como vocês viram aqui da fotossíntese, ó, ela faz essa troca. Ela vai gerar cada vez mais oxigênio para nós seres vivos, né? Ela vai liberar esse oxigênio para a atmosfera, vai liberar esse oxigênio para o ar, vai fazer essa troca de gás carbônico. Então, a gente sente isso no dia a dia. Locais que têm mais árvores são locais que, consequentemente, a gente não sente tanto calor. Consequentemente, quando tem chuvas fortes, essa árvore ela está bem plantada, ela vai evitar a erosão do solo, ou seja, que o solo se desgaste, tá? Então, a gente cuidar do meio ambiente significa também a gente cuidar da gente, a gente cuidar da nossa vida enquanto ser humano, porque nós fazemos parte desse meio ambiente e a gente precisa muito desse reino, dessa fauna que faz parte do nosso planeta, tá? Então, falar das plantas é falar que elas também têm partes, né? Ela é formada por essas partes aí que vai desde a raiz, que aí tendo uma raiz bem fincada, uma raiz forte, numa terra boa, vai permitir que essa planta cresça e se desenvolva melhor. Tem o caule que dá essa sustentação, né? Tem os frutos, até frutos que não são comestíveis por nós, mas que ele aí vai gerar, né?
outras plantas através da semente desses frutos, né? A flor, que não serve só para embelezar, ela também é o sistema reprodutor da planta. E as folhas, né? Então, as plantas ela têm uma contribuição muito importante para a gente, de muitas e muitas formas. Nós precisamos delas. A gente vê aí essa imagem da pessoa, né, cuidando de uma planta, vê a alegria que ela está. Quem cuida de plantas sabe o quanto que elas fazem bem para a gente. É algo assim terapêutico, é algo que relaxa, que faz bem para a nossa saúde, né? Mas vamos ver outras funções, outras contribuições que elas têm para os seres humanos. Então, só trazendo algumas, que como eu disse, nossa aula é introdutória, teremos, assim, vamos ver nas aulas seguintes, com mais afinco, né, com as particularidades desse tema. Então, temos plantas medicinais. Quem sabe mexer com plantas medicinais sabe que as plantas podem ser remédio. Muitas vezes está viciado em remédio que se compra em farmácia. E boa parte dos remédios vem das plantas, né? Ornamentais, né? Mostrou aqui a ilustração anterior, a moça cuidando de plantas do seu apartamento. Muitas pessoas, né, agora nesse momento de pandemia, como estavam, quem podia, né, ficar em casa, começaram a ter cuidados com essas plantas assim na sua casa. Então as plantas também são ornamentais. Elas ajudam para embelezar a nossa casa, embelezar os espaços, ter esse paisagismo, né, a alimentação, né? Mas 70% da nossa alimentação vem das plantas, sejam dos grãos, sejam das folhas, sejam dos frutos, não só a nossa, mas também de outros animais, né? Vem das plantas. Terapêuticas, como deu o exemplo, né? A pessoa está mexendo na terra, está cuidando da terra, está cuidando de si, na verdade. Então as plantas têm muitas e muitas funções. Além até de moradia, né? Os móveis que a gente tem em casa, tudo são madeira que vieram das árvores. Então, as plantas têm funções que a gente às vezes nem imagina. E vamos ver aqui essa reportagem falando a respeito, deixa eu voltar um pouquinho para não começar já no começo a reportagem. Falando a respeito das chamadas punks, que são as plantas, são os alimentos que a gente às vezes nem imagina que aquilo ali é um alimento. Mas é. Vamos ver essa reportagem? Bora lá. E aí, Cleitinho? Foi que houve aí, Cleitinho? Vamos ter que voltar. Travou lá atrás. Aí tu corta e bota a partir da reportagem, né? Cada vez mais consumidores buscam uma alimentação saudável e têm se interessado pela inserção das hortaliças punk na dieta, mas não as encontram facilmente nas feiras e mercados. Eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata, e hoje a gente vai falar sobre esse assunto. As punks, que são as plantas alimentares não convencionais, elas estão aí por toda parte, são muitos os gêneros que as pessoas desconhecem e que são comestíveis. Você já ouviu falar em orapronobis, mangarito, moringa, vinagreira, cariru e capuchinha? Muitas vezes elas nascem de forma espontânea nos canteiros e jardins. Essas espécies integram o grupo das plantas alimentícias não convencionais, as chamadas punk. Além do sabor e do valor nutricional, as hortaliças são espécies rústicas e bem adaptadas, que exigem poucos insumos e, por isso, podem ser boas opções de cultivo, especialmente para agricultores familiares ou agricultores urbanos. Então agora a gente vai escolher uma folha mais nova, porque essas folhas mais velhas, assim, apesar de dar para usar, pelo aspecto a gente já não quer usar porque parece que ela já está com algum problema. Então vamos pegar a folhinha mais novinha que é mais tenra. Eu sempre trago uma faquinha, né? Ó, essa aqui, você consegue chegar? Essa folha acabou de nascer, ó. Ela tá bem tenrinha, tá? Então a gente corta aqui no talo. O talo dela é uma parte que dá para fazer. Tem gente que faz o talo também. Eu uso só as folhas, mas dá para comer o talo também. Ó, eu gosto de usar uma panela de fundo grosso sempre. Essa aqui é minha frigideira de ferro que dá para fazer quase tudo.
Então, pessoal, na hora que o alho começar a dourar, começar a querer ficar marronzinho nas bordas, a gente joga a taioba. A hora do sal. Sal é a gosto, né? Cada um bota o quanto acha que é bom. Tem até um arrozinho já pronto, só que o arroz meu é sem sal, viu? Se quiser pegar o arroz sem sal. A taioba. Ó, fala a verdade, hein? Se tiver ruim, fala. Tem um gosto diferente, mas é bom. Não é ruim não. Não é ruim não. É bom. Uma outra planta alimentar não convencional que o pessoal geralmente usa como chá, mas pode ser colocado na salada e você pode comer junto com outros alimentos, com outras verduras, é o dente de leão. O dente de leão, ele tem um poder fitoterápico muito interessante no que diz respeito ao estômago. Hoje, com a valorização da alimentação saudável e da escolha de espécies, né, com maior potencial nutricional, elas têm recebido uma revalorização muito grande. A gente começou a colocar um sistema de produção para ter uma produção contínua, tá, para manejar essa planta de uma forma que ela seja mais produtiva possível. Vendo a respeito desse tema, né, que é um tema assim bem amplo, como a gente viu, as plantas têm diversas funções, desde a nossa alimentação, plantas medicinais, nos servir de abrigo, cuidados com o meio ambiente. Então, vocês devem conhecer, eu sei que vocês, enquanto estudantes de educação de jovens e adultos, se utilizam de algumas plantas para fazer chá medicinal, uma planta que você sabe que pode evitar uma dor de cabeça, uma dor de barriga. Que plantas são essas que você conhece e que pode ser usada também como remédio? Como é que você usa? Como é que você faz no seu dia a dia com ela? Discutam aí entre vocês. Podem até comentar aqui no nosso canal do YouTube do Educa Recife. E um abraço até a nossa próxima aula.